O que você acha de investir de uma só vez em 66 empresas com menos de R$ 1.000? E se dentro dessas empresas tivessem Itaú, Vale, Bradesco, Petrobras, Ambev, grandes empresas, cada um em seus setores aqui do mercado brasileiro? Isso é possível através de fundos ETF, que na minha opinião é uma boa alternativa para iniciantes na Bolsa de Valores. Se você quer começar a investir em ações, quer começar a investir através da Bolsa de Valores, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Opa, Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode investir em 66 empresas de uma só vez com menos de R$ 1.000. Para isso eu preciso explicar sobre fundos de índice, tá? Antes eu queria te pedir duas coisas. Já deixa teu like aqui embaixo se você já sabe que vai gostar desses vídeos, se você estava esperando por esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que diz aqui inscrever-se e depois clica no sino, porque assim você ativa as notificações e não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos agora falar sobre esses tais de fundos ETF. Primeiro eu preciso explicar o que é um fundo ETF. ETF é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Funds. Mas o que é no final das contas? São fundos de ações que têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores e que busca replicar a performance de um determinado índice. Existem vários índices no mercado, o mais famoso deles é o Ibovespa, o índice Ibovespa, que vai ser o tema desse vídeo aqui, mas existem vários. Existem índices que é IBRX, IBR50, índice de dividendos, índice de small caps, que são de ações menores, índice das empresas que pagam bons dividendos, índices relacionados ao mercado americano, o SP500, que é o IVB, que o fundo seria o IVVB11, mas enfim, existem vários índices. Cada um desses índices tem uma carteira teórica, que seria uma composição com diversas ações de maneira proporcional. Então um fundo ETF ele busca replicar esse índice para quê? Para ter a mesma performance desse índice ou o mais próximo possível. E o maior fundo ETF da Bolsa Brasileira é o BOVA11, que replica o IBOV, tá? O índice Bovespa. Então o objetivo do BOVA11 é replicar o índice Bovespa e atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, no dia 7 de agosto de 2019, esse índice é composto por 66 ativos. São 66 empresas, onde as maiores delas são aquelas que eu falei lá no começo do vídeo. Itaú, Vale, Bradesco, Petrobras, Ambev. Tem várias outras, mas essas são as que têm a maior participação nesse índice. Uma outra informação importante sobre o fundo ETF, sobre o BOVA11 e todos os outros fundos de índice, é que a quantidade mínima que você pode comprar é de 10, se você estiver comprando no mercado normal. Tem um fracionário também, mas eu estou falando do normal, que tem uma liquidez maior. Então você tem que comprar sempre em múltiplos de 10, 20, 30, mas a quantidade mínima é 10. E, considerando a cotação mais recente, que foi a cotação do dia 6 de agosto de 2019, a cotação de ontem, terça-feira, o BOVA11 ele fechou em R$ 98,44. Isso significa que, como a quantidade mínima é 10, para você investir no BOVA11 e com isso ter acesso as 66 empresas que fazem parte desse fundo, fazem parte desse índice, você teria que investir R$ 984,40. Como eu tinha prometido, é possível investir em 66 ativos de uma só vez com menos de R$ 1.000. Outra informação muito importante sobre o BOVA11 é que a taxa de administração dele, a taxa de administração desse fundo, dos gestores do fundo para poder fazer a administração de carteira, fazer todo o recolhimento dos impostos, para poder fazer todos os investimentos, é de 0,30% ao ano, 0,3% ao ano. E também é importante deixar muito claro que existem vários outros fundos de índice, mas o objetivo desse vídeo, ressalto mais uma vez, é falar só sobre o BOVA11. Então, feita essa introdução, explicado essas características iniciais, falei já sobre a cotação, falei já sobre a quantidade mínima, taxa de administração, vamos agora ver quais são as principais características do BOVA11. Eu não vou chamar de vantagens e desvantagens, por quê? Porque dependendo do teu perfil, uma característica pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Você vai entender melhor quando a gente ver cada uma delas a partir de agora. A primeira e talvez principal característica é a diversificação. Quando você decide investir num fundo de índice, principalmente nesse caso do BOVA11,
você está num único investimento, comprando um único ativo e dentro dele vai existir lá outros 66 ativos. Então, com um único investimento, você está diversificando a sua carteira por conta dessa pulverização, por conta dessa composição de carteira. A segunda característica é o reinvestimento automático de dividendos. É isso mesmo. Ele tem essa, na minha opinião, vantagem. É que os dividendos pagos são recolhidos pelo próprio administrador do fundo e já são reinvestidos automaticamente. Você não tem o trabalho de ter que reinvestir os seus dividendos. Isso já é feito automaticamente pela administração do fundo. Por que eu falo que para mim é uma vantagem? Porque tem outras pessoas que gostariam de ter o acesso a esses dividendos para poder fazer seus próprios reinvestimentos. Tudo bem, mas aqui, por conta disso, já deixa bem claro. Fundos de índice não pagam dividendos para você. Eles recebem dividendos e reinvestem automaticamente. A terceira vantagem, que eu vejo pouca gente falando por aí, é o aluguel automático das ações. Então, parte das ações que compõem esse fundo são alugadas. Não vou falar agora especificamente sobre aluguel de ações, mas elas são alugadas. E essa renda, por menorzinha que seja, ela já ajuda a pagar uma parte da taxa de administração do fundo. Então, isso é muito bom. É uma forma de gerir de uma maneira mais inteligente, já que existem ações que praticamente não se mexem na quantidade, na sua participação no fundo, que sempre estão lá. Então, por que não alugá-las e ter uma renda extra em relação à administração do fundo, em relação à composição do fundo? Então, essa é uma outra vantagem, outra característica do BOVA11. A quarta característica é a gestão passiva. Ou seja, o gestor ele não procura ativamente estar encontrando as melhores oportunidades, estudando ações, trocando o tempo inteiro a composição do fundo. Não, ele simplesmente segue um índice. Então, se você não quer ter estresse, se você não quer estar tão suscetível a riscos, isso é uma coisa interessante. Qual o porém? Por isso que eu falo que é uma característica. É que muitas pessoas pensam, ah não, eu gosto do BOVA11, mas eu não gosto de uma ação específica que está lá dentro e eu quero tirar. Você não pode. Quando você investe nele, você está investindo em todas as ações. Mesmo que lá tenha, sei lá, a Vale e você não gosta da Vale por conta dos acidentes de Brumadinho e de Mariana. Ou você não gosta da JBS porque ela se envolveu em escândalo com o governo. Não tem como tirar. Essa gestão é passiva, ela acompanha o índice e todas as ações que compuserem o índice Bovespa vão estar no fundo ETF BOVA11. A quinta característica é a liquidez. E essa, para mim, é uma baita vantagem, porque o BOVA11 é o fundo de índice, é o fundo ETF com maior liquidez do mercado, maior liquidez da Bolsa de Valores. E com isso você consegue comprar e vender com muita facilidade. No momento que você lança a sua ordem, imediatamente o seu fundo está comprado. E quando você quiser vender, você lançou sua ordem de venda, quase que imediatamente também a sua venda é realizada. Então isso dá muita segurança, dá muita flexibilidade e dá muita acessibilidade também para os investidores, porque você consegue investir de maneira fácil e vender de maneira fácil, sem risco de grandes perdas financeiras em relação ao valor do mercado. A sexta característica dele é em relação à tributação. E nesse caso específico eu até acho que é uma desvantagem, porque ele tem uma pequena diferença em relação ao investimento direto em ações. A tributação, a alíquota do imposto de renda é a de 15% sobre o valor da venda com lucro. Isso também existe quando você investe diretamente em ações. Mas, no caso das ações, você tem uma isenção de R$20.000. Então, se você fizer vendas de até R$20.000 dentro de um mesmo mês, mesmo que ela tenha sido com lucro, você não vai pagar imposto de renda. Já no caso dos fundos de índice, essa isenção não existe. Qualquer venda com lucro que você fizer, mesmo que seja abaixo de 20 mil no total, ainda assim você vai ter que pagar a alíquota de 15% do imposto de renda sobre o lucro dessa venda. E a sétima característica dele é a acessibilidade, a possibilidade de você comprar ele através da sua casa, através do home broker, sem você precisar sair de casa e com custos muito baixos. Ao contrário dos lotes de ações, que são de no mínimo 100 ações, nos fundos de índice você consegue investir com lotes de apenas 10 ações. Isso faz com que os preços também ficam mais acessíveis, ficam menores, com custos baixos. Então, nesse caso específico do BOVA11, como eu tinha já mostrado a você, você consegue comprar nele, você consegue investir nele por menos de R$1.000, utilizando a cotação agora do começo de agosto de 2019. Então isso é uma baita vantagem também para quem está querendo começar a investir e ainda não tem muito dinheiro, não tem dinheiro para diversificar, investir em várias ações.
tem apenas na casa de R$1.000, você pode comprar um único ativo. Em vez de comprar uma única ação isolada, você pode sim investir no BOVA11 de uma maneira super acessível, super barata e que vai já começar a expor ao mercado de ações. Por fim, mas não menos importante, talvez a informação que você mais esperava. Como é que está a rentabilidade do BOVA11? E aqui eu trago uma boa notícia. Nos últimos 5 anos, eu gosto de pegar um período maior para você ter uma ideia de como está o desempenho dele. Eu vou até colocar aqui a imagem da rentabilidade para você ver como está o gráfico. Você está vendo que ele está tendo um momento bem de alta nos últimos 5 anos. Ele rendeu 81,99%. Essa foi a rentabilidade do BOVA11 nos últimos 5 anos. Só para você comparar, o IBOV, que é o índice Bovespa, ele rendeu 83,84%. Então você pode ver que a rentabilidade está bem próxima. Obviamente tem uma pequena diferença, não só pela variação da composição, que você não consegue replicar exatamente, porque isso muda bastante, mas principalmente por conta da existência da taxa de administração. Ela, por mais baixa que seja, óbvio que esse valor vai tirar um pouquinho do patrimônio do fundo. Então, existe uma pequena diferença, mas você vê que ele está bem aderente. Ele acompanha muito de perto mesmo o índice Bovespa. E só para você ter uma ideia, esse 81,99% nos últimos 5 anos, ele representa na casa de 12,72% ao ano, isso é uma baita rentabilidade, que é aproximadamente 1% ao mês. Então, se isso permanecer, e obviamente, isso não é nenhuma garantia de que vai acontecer, muito menos é uma recomendação de investimento, mas isso mostra que ele tem tido consistentemente um bom desempenho. Qual a conclusão desse vídeo? Qual a conclusão dessa conversa toda? É que o BOVA11, os fundos de índice, na minha opinião, são uma ótima alternativa para quem está começando a investir, para quem ainda tem pouco dinheiro, mas quer fazer seu primeiro investimento já na Bolsa de Valores. Eu sempre falo que é importante você começar pelos fundos imobiliários, inclusive eu já gravei alguns vídeos sobre fundos imobiliários aqui no canal. Mas se você quiser dar um passo ainda maior, um segundo passo no mercado de renda variável, eu recomendo que você comece com fundos de índice, que ele vai te expor a esse mercado, vai te mostrar como funciona e vai te trazer todas as características que eu falei aqui sobre o fundo de índice, principalmente a questão de você entrar já diversificado, investir de uma única vez em várias empresas, de modo que uma volatilidade, uma queda brusca de uma empresa específica, ela não vai te afetar tanto. Teu investimento vai ter sempre uma volatilidade pequena, não vai subir tanto, também não vai cair tanto, você vai ter menos riscos ao investir dessa forma e é uma ótima maneira para você começar e que fique muito claro. Isso não é uma recomendação de investimento. É apenas a apresentação de uma alternativa de investimento para que você estude, tire suas próprias conclusões e decida por conta própria se vale a pena para você fazer esse investimento ou não, tá? Dito isso, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo se você já investe em fundos de índice e se você já investe em quais. Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber quão avançado você já está nesse mercado de ações. E se você já investe em ações também comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber como vocês já estão investindo seus dinheiros. É muito importante que cada vez mais, eu tenho falado, com a queda da Selic, cada vez mais você comece a investir em renda variável. Já falei de fundos imobiliários, estou falando agora de fundos de índice, que também são alternativas muito boas para quem está querendo dar seus primeiros passos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.